Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Muito obrigado por estar com a gente. E nós aqui seguimos na noite de hoje pelas emissoras do Grupo Roberto Dorner e também pela internet com essa maravilha de entrevista. Maria, eu queria te perguntar, a preocupação com relação à educação, as escolas públicas de Mato Grosso, as escolas particulares, estão tendo essa conscientização? A peso de Ministério Público. Peso de Ministério Público. A peso de Ministério Público. Nós aqui em Cuiabá mesmo, agora, este ano, inauguramos uma escola onde a sua arquitetura não estava adequada a atender todas as pessoas, e principalmente as pessoas com deficiência. O Ministério Público interviu, teve que refazer a obra, adequá-la para que pudesse retomar as aulas naquela escola. A que você atribui isso como presidente? Falta de cultura, ignorância, despreparo? O que você pode imaginar com relação a isso? Eu acredito que as universidades, a academia tem que ficar muito mais atenta e ter no seu currículo uma parte que toque a essa questão do mundo acessível a todos. Certo. Ao idoso, ao obeso, ao anão, às pessoas com deficiências, a todas as pessoas. E prestar muita atenção, principalmente nós que vamos estar no país da Copa do Mundo daqui a 3 anos, que quem faz turismo no mundo são pessoas aposentadas, Exato. idosos. E idosos também precisam de mobilidade urbana, precisa de uma cidade preparada para todos. Mário, como é que eu vou preparar as famílias? Como que a gente poderia iniciar uma preparação das famílias, principalmente aqui de Mato Grosso, com relação a isso? Com seminários, com palestras, concursos, nas igrejas. As igrejas têm papel fundamental. E vocês têm feito esse tipo de trabalho? Sempre que solicitado, nós vamos em busca. Na questão da inclusão, nós temos dito muito às pessoas com deficiência, não fique em casa. Vá para o ponto de ônibus, para os empresários ver que nós precisamos do transporte coletivo. Assim mesmo, nós falamos, vá para as suas igrejas. Precisa que os pastores e os fiéis vejam que existem as pessoas com deficiência. Que as famílias, ao construir as suas casas, lembre-se, se você não tem uma pessoa com deficiência, o trânsito é muito pesado na nossa sociedade hoje, produz muitas pessoas com deficiência. Você pode ter um acidente doméstico e precisar de um sanitário e como usá-lo. As portas de 60 centímetros, elas são de pecado. Certo? Quando tem qualquer pessoa acidentada, que quebrou um pé, que torceu, que jogou bola e torceu o pé e ficou engessada, ou ficou numa cadeira de roda para ir ao banheiro, 60 centímetros, como que entra no sanitário? Exatamente. Para fazer sua higienização, tem que ir ao beira do tanque no quintal. A imprensa tem contribuído com vocês de uma maneira a divulgar esses trabalhos, a fazer com que se exija da sociedade um respeito às pessoas? Cláudio Alves, vou te confessar uma coisa. Acredito que o nosso primeiro avanço foi através da mídia, da imprensa. A grande parceira da pessoa com deficiência no Brasil foi a imprensa, nos divulgando, dizendo que nós existia. Foi o primeiro mecanismo público que deu oportunidade para que Mário Lúcio, para que Lilian da Ande, para que Marcino da Associação de Cegos, Sandro, Ângelo pudesse falar das suas necessidades e que aí, estando na televisão ou estando no rádio, um governador, um vereador, um deputado pudesse nos ouvir e interessar pela causa. Uma pergunta, vocês obviamente como um órgão dessa magnitude, recebem o apoio governamental? Nós recebemos apoio, falta muito. Nós estamos anos-luz atrás de países como França, como Espanha, como Portugal, do primeiro mundo. Mas precisamos atingir isso. Nós precisamos que o governo, por exemplo, no estado de Mato Grosso, há uma promessa do governo estadual, do nosso governador Silval Barbosa, de criar a superintendência da pessoa com deficiência no estado de Mato Grosso. Nós precisamos dessa superintendência. Certo. Por quê? Se a Secretaria Nacional ligar para Mato Grosso e falar quem representa as pessoas com deficiência no estado que fale por elas? Ninguém. Olha só. Não existe hoje
Aí fala, mas tem o Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa, não nos representa. É uma unidade que dá apoio, suporte para que a gente reabilite, mas não pode falar por nós. O Centro de Reabilitação Dom Aquino, ele é colocado para vocês como conquista nesse período de trabalho? Ele é uma conquista que tem que ser melhorada, que tem que ser modernizada, que tem que avançar. O Dom Aquino Corrêa tem uma sede central em Cuiabá, que atende grandes complexidades, altas complexidades, e tem a desvinculação para mais de 130 municípios de Mato Grosso. Mas nós sabemos que a reabilitação, só o município sozinho, sem o Estado, não dá conta de tocar. E precisamos de melhorar essas unidades que estão no interior do Estado, nos municípios. Eu queria saber, vocês têm uma preocupação com essas pessoas portadoras de deficiência que ficam nesses sinaleiros pedindo ajuda? Como é que você enxerga como presidente da entidade? Nós diminuímos muito. Não sei se vocês observam, ou se você observa, que Cuiabá quase não existe deficiente em sinaleiros. Certo. Os que vêm para Cuiabá não são de Cuiabá. Okay. Vêm de Goiás, de São Paulo, que eles saem do seu meio, vêm para cá porque esmola é trabalho, claro. Certo? Eles fazem um bom salário de esmola. E eles chegam a dizer que quando a praça está fraca, migra para um outro estado. Olha só. Né? Então, nós trabalhamos muito com essa questão em Mato Grosso. Nós trabalhamos com a questão, primeiro, do transporte, porque o transporte leva à escola, a escola leva à profissionalização, que leva ao trabalho. Nós, em Mato Grosso, nós temos um grande número de pessoas com deficiência no município, empregada, no estado e principalmente nas empresas privadas, bancos, supermercados, empresas privadas, lojas. Nós usamos muito o percentual da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Em que locais vocês observam o maior descumprimento da legislação com relação à acessibilidade? Você quer saber a verdade? Nos órgãos públicos, cheque a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. É uma vergonha, certo? Cheque a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. É uma vergonha. Parte da educação é acessível, mas se você for entrar pela porta da frente da Secretaria de Educação do Estado, não existe. No nosso governo Silval Barbosa, posso falar dele porque votei nele, certo? Se você for hoje no Paiaguás, para alguém chegar ao gabinete do governo, tem que usar o elevador privado, porque pela porta da frente não consegue entrar. E o Ministério Público aonde anda? O Ministério Público tem acionado, tem um volume enorme de procedimentos para enquadrar o Estado, o município, empresas privadas, mas ele não consegue a demanda. Eu queria que você desse uma colocação para a sociedade. O que a lei hoje estabelece sobre a acessibilidade, Mário? Primeiro, é lei. É lei. Os gestores sabem disso. Tem o Ministério da Cidade que cuida disto, que as cidades no Brasil têm que ser acessível a todos até 2012, que o transporte coletivo no Brasil tem que ser acessível a todas as pessoas até 2014 e tem que ser preparado, todos os municípios. Tem um decreto-lei assinado pelo Tribunal de Contas com o Estado, com o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, com o Conselho Estadual e com os municípios de Mato Grosso, que aquele prefeito que construiu um centro comunitário no seu município e não for adequado a todas as pessoas, a conta dele é rejeitada. Olha só. Certo? Então os senhores prefeitos têm que saber disso, os vereadores têm que saber dessa lei. Está no Tribunal de Contas e é um acordo que a gente vai cobrar. Vocês têm representante no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa? Como é que vocês têm exigido isso? Em Mato Grosso nós temos o deputado Luiz Marinho, certo, de cadeira de roda. No Congresso nós temos a Dorinha, que é do Pernambuco. Em 1992, num grande congresso, nós tiramos que nós, pessoas com deficiência, ia para partidos políticos, para que a gente pudesse fazer a nossa fala lá dentro da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso, para que a gente pudesse ser ouvido. Né? E assim nós fizemos, e assim é a nossa batalha.
né? Então nós temos... Está começando a ecoar essas necessidades e essas exigências? Está começando. Tá começando. Com o governo Lula também, ele cumpriu muitas promessas. Okay. Você sabe, Cláudio, que nós lutamos 25 anos no estado de Mato Grosso para nós criarmos o Conselho da Pessoa com Deficiência. 25 anos. Só no governo Braille, no segundo ano do governo Braille, no segundo mandato do governo Braille, que nós conseguimos em 2007. No município de Cuiabá, capital de Mato Grosso, prefeito informadíssimo, criou-se também só em 2007, no segundo mandato. Então, as dificuldades são imensas, porque, na verdade, pensa-se que as pessoas com deficiência não são produtivas. Mas veja bem, eu fui presidente da Associação Mato Grossense de Deficiente em 96 e fui para lá com uma ideia de trocar a aposentadoria por trabalho. E qual a minha justificativa para fazer com que o cidadão deficiente fosse ao trabalho e deixasse a aposentadoria, tirando esse peso do governo? Que com a aposentadoria ele morre pobre, ganhando R$500, ganhando salário mínimo. E com o trabalho ele vai desenvolvendo, vai se tornando cada vez mais profissionais, ele vai ganhar 1 salário, 2 salários, 3 salários, 4 salários. Ele pode, ao invés de só ter a cadeira de roda, ter a cadeira de roda, ter seu carro. É verdade. Certo? Mas parabéns pela ideia. Né? Parabéns. Seu carro, ao invés de ter uma bota doada pelo governo do estado que é de couro duro, ele pode ir numa loja, comprar a sua bota de couro macio e só levar na unidade de reabilitação para melhorar o seu calçado. Parabéns pela ideia. Obrigado. Ainda hoje, como é e como deveria ser o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência? Voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. As pessoas com deficiência foram se conscientizando que precisavam continuar progredindo nos estudos para então serem profissionais qualificados. Com novas leis, o quadro se inverteu. Hoje, muitas empresas procuram estes profissionais e quase não exigem experiência. Muitos empresários que têm a responsabilidade social, que há tempos adequam suas empresas, tendem a ter dificuldades de preencher algumas vagas pelo fato de que alguns profissionais com deficiência não terem acessibilidade de suas residências à empresa. Por isso, o fator distância e barreiras urbanas tem influenciado bastante.